Bom dia, amados. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Queridos, eu venho aqui hoje refletir junto com você sobre a história de Naamã. Eu creio que muitos conhecem, mas eu creio também que cada reflexão nos traz um ensinamento diferente. Então eu venho refletir com você hoje sobre a história de Naamã. Só para nós ficarmos bem antenados aqui, eu vou começar falando que Naamã foi um capitão do exército do rei da Síria. E ele era um homem diante do rei, um homem muito importante. Ele era um homem de respeito. Ele era um homem de posição. Porém, queridos, ele carregava com ele uma doença. Ele carregava com ele uma doença, ele sofria de lepra. Queridos, naquela época, a lepra era uma doença muito infecciosa, muito contagiosa. Era uma doença de pele. Era uma doença de pele e se espalhava pelo corpo todo, levando a pessoa até a morte. Então era uma doença grave. Naamã era um homem poderoso, era um homem que trabalhava para o rei, era um homem respeitável, mas ele sofria com essa doença. Ele tinha esse sofrimento, ele carregava esse sofrimento junto com ele. E como essa doença era uma doença contagiosa, infecciosa, ele não podia ficar perto das pessoas, ele tinha que ficar afastado. Nós estamos passando hoje por um momento também de epidemia, onde estão pedindo isolamento social. Então, assim, nós podemos ver como é difícil nós ficarmos afastados das pessoas. Então, ele não tinha uma vida feliz, uma vida completa feliz, ele não tinha. Por mais que ele era um homem bem posicionado ali, ele tinha uma doença que afastava ele das pessoas, do convívio da comunidade naquela época. Então Naamã tinha uma vida difícil. Queridos, certa vez, uma menina israelita, ela foi levada cativa para servir na casa de Naamã. Ela foi levada para servir a esposa, a mulher de Naamã. E aquela menina chegou naquela casa, convivendo e foi trabalhando, e ela viu o sofrimento daquele homem, com aquela doença na sua pele, na sua carne. Queridos, essa menina, ao perceber o sofrimento de Naamã, ela falou com a mulher de Naamã assim: olha, se o seu senhor, se o seu marido for em Samaria e procurar um profeta que está lá, o nome dele é Eliseu, ele será curado. Uma menina falou isso para a mulher de Naamã. Creio eu que essa menina foi enviada por Deus naquela casa para falar. Ela foi cativa até aquela casa para servir, para trabalhar. Mas ela foi com um propósito. Ela não sabia. Mas Deus usou aquela menina para falar com a mulher de Naamã: olha, se o seu marido for a Samaria, lá tem um profeta que ele vai curar o seu marido. Em nome de Deus, ele vai curar o seu marido. Então essa mulher foi e falou com Naamã o que aquela menina havia dito. E Naamã falou ao rei, porque ele servia ao rei, ele devia obediência ao rei. Então, para ele se deslocar do seu lugar, de Síria, e ir para Samaria, ele deveria falar com o rei. E o rei autorizou ele a ir. Ele escreveu uma carta ao rei de Israel, falando que ia mandar o
Naamã de encontro ao Eliseu, que era para ele ser atendido. Porém, o rei de Israel não deu a mínima para aquela carta, não deu a mínima para aquela situação. E Naamã ficou triste, mas ele não desistiu. Ele saiu dali da presença daquele rei e ele foi até a casa de Eliseu. Ele foi até a casa de Eliseu. Ele foi. Chegando lá, Eliseu não quis receber Naamã. Mas tudo tinha um propósito, querido. Eliseu era um profeta, ele tinha um propósito, Deus tinha um propósito. Eliseu manda um dos seus mensageiros dar o seguinte recado para Eliseu: vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Essa foi a mensagem do profeta Eliseu para Naamã. Queridos, Naamã saiu dali muito indignado, porque ele achou que ele ia chegar até o profeta Eliseu, o profeta ia impor as mãos sobre ele e ele ia sair curado. Ele não fazia os milagres, Deus não operava milagres através ali da vida dos profetas, então ele achou que seria assim, fácil, que ele ia orar, clamar ao Senhor, impor suas mãos ali sobre aquela carne leprosa, sobre aquela pele, sobre aquele corpo, e ele ia ser curado. Mas não foi como ele pensou. O profeta Eliseu mandou o recado: vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Assim será curado, assim serás purificado. Queridos, Naamã saiu dali indignado. Ele ficou se fazendo várias perguntas. Ele se perguntava: por que aquele profeta não me recebeu pessoalmente? Por que eu tenho que mergulhar nesse Rio Jordão? Aqui tem tantos rios com águas mais limpas, rios melhores. Por que o Rio Jordão? Por que eu tenho que me humilhar? Eu tenho que mergulhar nessa água? Por quê? Era só ele impor as mãos sobre mim e ele ia me curar. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que mergulhar nesse rio? E ele ficou ali se perguntando. Queridos, Naamã ficou totalmente indignado. Mas mesmo assim, ele ouviu a voz do profeta, ele ouviu a voz do homem de Deus. E aí ele chegou ali naquele Rio Jordão. E conforme a palavra do homem de Deus mandou ele fazer, ele mergulhou ele mergulhou 2 vezes, ele mergulhou 3 vezes. Eu imagino ele mergulhando e olhando para a sua pele, para o seu corpo, e nada acontecia. Queridos, ele mergulhou 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Eu imagino ele pensando assim: algo já deveria estar acontecendo, porque eu só tenho mais um mergulho. Queridos, ele foi até o fim. Ele se humilhou, ele quebrou o seu orgulho, mergulhou no Rio Jordão. E quando ele deu o 7º mergulho, conforme a palavra do homem de Deus falou para ele, queridos, quando ele levantou daquele mergulho e que ele olhou a sua carne estava como a carne de um menino, a sua pele estava como a pele de um menino, ele ficou purificado. Justamente como o homem de Deus, como o profeta Eliseu havia falado para ele. A palavra se cumpriu. Queridos, eu entendo com essa mensagem, com essa história de Naamã,
que quando Deus fala, é aquilo ali, a gente tem que obedecer à risca. Não tem como a gente obedecer pela metade. Não tem como, se Deus mandou 7 mergulhos, não tem como ser 6, tem que ser 7. O que Deus fala tem que se cumprir. O que Deus fala, nós temos que obedecer à risca. Se Deus te mandou seguir por um caminho, meu irmão, não questiona. Siga. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Eu aprendo com essa história de Naamã que Deus ordena, que Deus manda e nós devemos obedecer, sem questionar. Ali, Naamã quebrou o seu orgulho ao mergulhar naquele rio Jordão, com aquelas águas. Um homem de poder, um capitão do exército do rei da Síria, se mergulhar ali naquele rio, ele quebrou o seu orgulho, ele se humilhou. Queridos, nós temos que nos humilhar na presença do Senhor e fazer o que Ele manda. Temos que quebrar o nosso orgulho, temos que abrir mão do nosso eu. Deus vem falar conosco através da história de Naamã, que o nosso orgulho deve ser quebrado. Deus está querendo trabalhar na sua e na minha vida, queridos. Com tudo isso que está acontecendo, temos que abrir mão de muitas coisas. Temos que quebrar o nosso orgulho. Temos que nos humilhar diante de Deus. Temos que nos conformar com o que está acontecendo. Temos que aceitar o que está acontecendo na nossa nação. Essa crise está assim acontecendo. E se Deus vier falar conosco que nós temos que dar esses 7 mergulhos, nós teremos que dar os 7 mergulhos. Queridos, se esses 7 mergulhos que Naamã deu, se para nós representar 7 anos lutando com essa epidemia, nós temos que enfrentar. Nós não sabemos o que está por vir, mas nós temos que obedecer à voz de Deus. O que Deus está querendo trazer para a nossa nação com essa epidemia? Com esse caos que está a nossa economia do país, o que Deus está querendo trazer para nós, queridos? Vamos refletir, porque a crise ela não vem para te derrubar, não, ela vem para te ensinar, ela vem para te fazer crescer. Você precisa sair dessa crise mais forte do que você estava antes. Queridos, clame ao Senhor. Naamã, um homem, um capitão do exército, ele se humilhou. Ele ouviu a voz de uma menina que foi cativa a trabalhar na sua casa, mas uma menina que estava sendo usada por Deus. Ele ouviu, ele teve sensibilidade de ouvir. Queridos, nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falar conosco. Queridos, e não acaba aí não. Depois que Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, que ele foi curado, que ele foi purificado, ele foi o melhor de tudo, o mais importante, ele foi convertido a Deus. Ele se converteu e dali em diante, queridos, Naamã renunciou a todos os outros deuses que ele servia. Então aconteceu um milagre na vida de Naamã. Precisou que ele se humilhasse ali diante de Deus. Precisou que ele ouvisse a voz de Deus através daquela menina. Talvez uma pessoa vem falar com você e você não dá ouvidos, não dá atenção, não dá crédito
aquela pessoa. E cuidado, queridos, porque talvez Deus está usando uma simples pessoa para falar com você, como usou aquela menina. Uma menina que foi cativa para trabalhar, para servir a casa de Naamã. E Deus usou ela para falar. Para falar onde estava a cura de Naamã. Queridos, os 7 mergulhos que Naamã deu, não foi isso que curou ele também não. Os 7 mergulhos foi um ato de fé. Foi a sua fé que curou. A sua fé. Porque se Deus falar que você tem que fazer algo e que se você fizer, você vai ser curado, você vai ser liberto, e se você não tiver fé, nada vai acontecer. É necessário você ter fé. Se Naamã tivesse dado esses 7 mergulhos, do nada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nada aconteceu, nada ia acontecer. Ele deu 7 mergulhos, queridos, com fé. O que curou Naamã foi a fé. O mergulho foi apenas um ato de fé. É isso que nós precisamos trabalhar nas nossas vidas. Ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, porque Deus fala. Deus fala através de uma menina, Deus fala através de um profeta. Deus fala o tempo todo, fala através das escrituras, fala muito. Deus pode usar qualquer forma para falar com você. Basta você estar sensível a ouvir o chamado de Deus, a ouvir a voz de Deus. E o que curou Naamã foi esses 7 mergulhos, mas através da fé que ele teve, que ele ia ser curado por esses 7 mergulhos naquele Rio Jordão. Por mais que ele reclamou, por mais que ele murmurou, mas no fundo ele tinha fé que ele ia ser curado, e ele foi. Ele foi curado e foi purificado. E você também pode ser curado, pode ser purificado, pode ser liberto do seu vício. Pode ser. Basta você ter fé. Faça um voto com Deus, mas tenha fé. Faça uma campanha para Deus, mas tenha fé. Porque senão de nada vai adiantar. Queridos, levanta um clamor a Deus. Assim como Naamã. Peça ao Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Oh, Jesus, me purifica. Eu quero ser limpo, como Naamã foi no teu poder. Oh, Jesus, eu abro mão do que eu sou só para te servir, Senhor. Faça esse clamor ao Senhor. E você será purificado, você será curado, você será liberto, em nome de Jesus. Mas com a tua fé, coloca a tua fé em ação. Exerça a tua fé em nome de Jesus e você será curado. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei se é algum vício, eu não sei se é um problema familiar, no casamento, no trabalho. Mas exerça a sua fé e Deus vai entrar na sua causa. Ore, mas ore com fé. Ore acreditando que Deus pode resolver. Porque Ele tudo pode. O que é impossível aos olhos humanos não é impossível aos olhos de Deus. É aí que Deus age. Quando você acha que não tem mais jeito, é aí que Deus entra. Se você orar, se você clamar, se você quebrar o seu orgulho como Naamã quebrou, se você abrir mão do seu eu e orar a Deus com fé, Deus vai entrar na sua causa, seja ela qual for. Porque eu não sei qual é o seu problema, mas Deus sabe. Fale com Ele, querido, porque Ele está esperando só você falar com Ele. Ele está esperando só você chamá-lo. Fale com Deus e Ele vai responder você. Fale com fé. Essa mensagem que eu deixo para você hoje, neste dia. E eu te convido a compartilhar esse vídeo para que esta mensagem, esta palavra de fé chegue a outras pessoas, chegue a corações que estão necessitados de ouvir uma palavra de fé, queridos.
compartilhe esse vídeo para que Jesus, para que Deus seja compartilhado, para que a palavra de Deus seja compartilhada a corações que estão necessitando ouvir a palavra. Em nome de Jesus. E venha ser igreja junto comigo. Evangelize, fale da palavra de Deus. Não perca a sua oportunidade, meu irmão. Não perca. Fale de Deus em toda oportunidade que você tiver. E você será recompensado. Fale de Deus. É a nossa missão aqui na terra. Falar da palavra. Falar da salvação. Ganhar almas para Jesus. Venha, meu irmão, ser igreja junto comigo. Venha ser boca de Deus e um cristão declarado. E que Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus. Fique firme, meu irmão. Não deixe que seus pés vacilem. Não deixe. Fique firme. Por mais que venha tribulação, aconteça o que acontecer, permaneça firme na presença do Senhor, porque Jesus está voltando e vai voltar para buscar a sua igreja. E seja a igreja, meu irmão. É essa mensagem que eu deixo para você hoje, em nome de Jesus.